Olá pessoal, eu sou J.R. Gama, narrador do The Cross RPG Group 1992, e esse é o jogador número 1, ou jogador 01, como o pessoal tá falando, né? Bom, esse é o jogador 01 parte 2. Na parte 1, cara, quando a ideia surgiu, o jogador 01, foi do retorno de jogadores antigos ao grupo, né? E a gente ficou naquela, vamos fazer o jogador 01 do William Dane, com a volta do nosso querido Carlos Vitor ao grupo. E, cara, foi fantástico, né? Poder falar da origem do jogador dentro do grupo, contar a história do cara, como foi lá em 1900 e Guaraná com rolha, como ele desenvolveu o personagem, como ele ficou sem jogar durante 14 anos com o personagem, como nós usamos o personagem dentro da história, e ele agora assumir novamente as rédeas da situação do personagem dele. E era para ser o Mestre Comenta, e acabou se tornando um novo quadro dentro do Pocket Cast, ou podcast, como alguns falam, do The Cross. Inclusive, ainda estou esperando Sidney Neves aí para fazer a vinheta do jogador 01, mas eu sei que vai sair desse balaio de gato. E a gente depois disso fez o quê? A gente ficou pensando em uma lista de quem seriam os próximos jogador 01 a serem falados no The Cross. A gente não vai falar de quem tá no grupo agora, né? Então a gente tem que falar de quem já passou por aqui. E com certeza, nos últimos 14 anos, uma pessoa que passou pelo grupo e que marcou o grupo de uma forma absurda, né, foi o Erdna. É esse nome mesmo, o Erdna. E eu acredito que a escolha foi muito bem feita sobre o jogador 01, parte 2, Erdna. Cara, o Erdna não é ninguém mais, ninguém menos, né, do que uma pessoa fantástica que chegou no grupo. Eu lembro claramente, na época eu tinha uma locadora, e eu produzia, né, vídeos, filmagens também para pastores evangélicos. E esse menino, o André, ao contrário, Erdna. Saudações, Estevão Marcelino, criador desse apelido. Ele apareceu lá um belo dia e eu estava terminando de fazer um serviço, estava geral me ajudando. Eu acho que eu estava empacotando uns 200 DVDs diferentes para um pastor evangélico, louvor e pregação. E ele chegou e perguntou o que aquela galera estava fazendo ali, o pessoal com os livros de RPG e tal, e haviam alguns conhecidos dele, né? A gente morava numa comunidade em 2010 e assim ele se enturmou ali, ficou e começou a assistir. Sabe quando uma pessoa ela quer dar o melhor de si em tudo, e você olha pra ela e você acha que ela não vai ter condição de te dar nada? Então o Erdna, ele foi uma grande surpresa, tá? A dedicação dele supriu as coisas que ele não tinha, tá? E ele desenvolveu muito ao longo do tempo que se passou depois disso. Ele pegou os livros e comeu os livros. Ele comeu os livros. E se tornou, ao longo de 6 meses, um prospect, que era o nome que nós dávamos na época. Demos esse nome até 2017, se eu não me engano, para quem estava começando. Era engraçado o sentido da palavra prospect, né? Porque era o cara que... a gente está com fome, vai comprar biscoito. A gente está com sede, vai comprar um refri. Vamos tomar uma cerveja? O prospect vai lá e compra. Era sempre o cara mais novo do grupo que fazia todo o serviço de office boy, tá? E o Erdna teve esse período também de adaptação, mas ele criou um personagem, e esse personagem
foi o Canatelu. O Canatelu era um Ravenous, tá? Na verdade, o Canatelu é um Ravenous, né? Porque ele está presente na nossa crônica, acredito que de 2012 em diante, né? E é engraçado porque a gente não esperava nada. A gente esperava que fosse mais um daqueles garotos que chegaram, fizeram uma ficha, jogaram uma temporada ou algumas partidas, iam embora e passavam pela gente pela rua. Mas ele marcou bastante. Marcou bastante não a mim só como narrador, porque eu também nunca havia narrado para alguém do clã Ravenous. E ele gostava muito de estudar história, apesar de ser um estudante de direito, tá? Ele estava no início ou na metade da faculdade de direito. E ele tinha uma postura muito engraçada. Ele era um cara equilíneo, magro, de 1,90 m quase, e muito magro, de dedos compridos, sabe? Aquele alien, com aquele bigodinho ralinho, aquela cabecinha de ovo. Mas era um cara muito carismático. O Erdna, ele transmitia confiança para todo mundo do grupo, uma autoconfiança, tá? Que fazia com que você acabasse acreditando nele. E foi isso que aconteceu. Ele fez amizade, ele ganhou uma cadeira no grupo, ele começou a jogar, ele terminou uma crônica. E foi um prazer muito grande, porque ele me trouxe muito conhecimento também através dos estudos dele. Porque quando ele descobriu o clã Ravenous, não sei se vocês sabem, né? Mas só existe na época o livro do clã Ravenous revisado, da 3ª edição, ok? Mas o da 2ª edição era em inglês, e esse cara, ele se deu o trabalho de manualmente, né, traduzir o livro. Ele procurou informações sobre os hindus, sobre as castas indianas e etc. E isso tudo me engrandeceu o personagem, porque nós levamos a Durga Sim, levamos ao combate contra a Baba Yaga, a história do clã Ravenous, a cultura hindu, os ciganos se expandindo pela Eurásia, né? As caravanas ciganas até chegar ao norte da Europa. A gente contou a história da Idade das Trevas dos ciganos, contamos a formação das castas indianas e trouxemos o Kaná até o tempo presente. E aí nós colocamos o Kaná no ano seguinte, ou no outro ano seguinte, dentro da crônica principal. Mas a crônica principal tinham monstros, e o Kaná não estava preparado para aquilo. E quando eu falo monstros, eu não falo monstros dentro do jogo apenas. Eu digo também na vida. O grupo, ele não se limitava àquele pessoal que se reunia em um domingo para jogar, ou um sábado ou uma sexta-feira à noite, como a gente fazia quando era criança lá em São Pedro da Aldeia. Mas o grupo, ele se encontrava basicamente todo dia. Eu tinha uma loja. Às vezes nem era eu que estava narrando, eram outras pessoas narrando na loja. Mas as pessoas vinham do grupo. Então, haviam festas, haviam churrascos, haviam acampamentos. E houve esse envolvimento de amizade. E que, ao contrário da maioria das amizades do grupo, ela se tornou desgastada. Eu comparo, algumas pessoas vão rir quando ouvirem isso, mas eu comparo o que aconteceu com o Erdna dentro do grupo com o que os Garous fizeram com os Bunyuip, a Guerra das Lágrimas. O grupo não entendeu o Erdna. O grupo entendeu o Canatelu, mas o grupo não entendeu o Erdna. Algumas pessoas começaram a repeli-lo. Algumas pessoas queriam matar ele em game. Algumas queriam matar ele na vida real. Obviamente que isso não aconteceu. Mas
o grau de dramaticidade de tudo levou até a morte do personagem e a morte do Erdna também, porque eu não esperava, mas eu devia ter esperado, porque no olhar daquele garoto, quando ele chegou e viu o RPG, ele descobriu um universo, e quando ele criou vida dentro desse universo, aquela era a vida dele. E quando aquela vida morreu, um pedaço dele morreu junto com aquela vida. Eu demorei anos para entender isso. Eu demorei muito tempo. E mesmo que eu não tivesse demorado muito tempo, jamais teria como retroceder a situação. Erdna foi morto por um ritual Garou, chamado Renovar o Ciclo, feito, obviamente, dentro da nossa crônica, pelo rei Albert Morningskill. Ele morreu nas mãos de um Garou. Eu manipulei a história para que nenhum vampiro da mesa matasse ele? Não. Foi uma coincidência. Foi uma grande coincidência. Nem eu esperava naquele dia que ele morresse. O teste era bem complicado para tentar se safar da situação. Mas Erdna encontrou seu fim ali. E Canatelu também. Agora, o que nós fizemos com o legado de tudo o que o Erdna fez para o grupo? Todo o conhecimento que ele trouxe, toda a história que ele trouxe. Nós demoramos 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nós demoramos 6 anos para poder consertar isso. Precisou chegar outro garoto, que já conhecia o grupo há muito tempo, desde garoto mesmo, mas nunca chegou para jogar. Chegar para jogar. Esse garoto, ele simplesmente não assumiu o manto do Erdna, não assumiu o manto do Canatelu. Ele conquistou um lugar. Eu vi no garoto as mesmas características do Erdna: o sonhador, o perspicaz, aquele que quer ser o amigo de todos, e aquele que não vai de forma alguma parar de consumir material até se tornar aquilo que quer. Havia uma coisa, lá em 2014, um acordo feito para que ele entrasse como um teste de monitor dentro de um grupo bem seleto de vampiros. Ele cedeu 2 ampolas do sangue dele a esse grupo de vampiros. E eles guardaram ela. Era sangue suficiente, através de um ritual de sangue vivo, para criar 2 proles. Então, nós criamos uma história. Uma história onde nós colocamos esse jogador novo. E essa história se sucedeu durante várias sessões de jogo. A gente joga uma vez por semana. Então foram 14, 10 sessões mais ou menos, 10 semanas, até ele se tornar quem ele é. Uma prole de Canatelu. E aí veio toda a história de Canatelu. Todo o legado de Canatelu. E toda a inteligência e perspicácia que o André deu a esse personagem, que o Erdna deu a esse personagem. A gente teve a oportunidade de recontar a história dele através de uma prole criada, tempos e tempos e tempos depois da morte dele. Em game, Canatelu teria morrido em 2015. Em tempo atual, em tempo humano, ele morreu em 2015. E a prole dele nasceu em 2023. Em tempo de jogo, Canatelu morreu depois da Semana dos Pesadelos. E 2004 a 2007. E a prole dele nasceu em 2010.
diferença de tempo entre o mundo físico e o mundo RPGístico, a narrativa. Mas foi isso. E ali, nós orquestramos algo sensacional durante o primeiro ano da crônica. Canatelu, antes de morrer, teria feito algo fantástico. Ele simplesmente habitava o sangue dele, a memória dele, a flexibilização dele. E quando a prole dele nasceu, ela conseguia conversar com o próprio mentor, com o próprio progenitor. E ele explicava para ela: enquanto teu sangue não se tornar apenas o teu sangue, tu serás eu e você. E aqui, nesse bar, nós criamos a figura enigmática de um bar rodeando a situação. E eles dois sempre se encontravam ali, aonde podia ser ensinado, conversado e repassado, aonde o presente encontrava o passado morto, em um lugar onde o tempo não existia. Obviamente que o restante dessa história já da prole dele, e com o Canatelu aparecendo ainda em outras situações, que é uma grande homenagem que a gente faz ao legado do nosso querido André Erdner. Mais de 40 jogadores, vai estar sempre com a gente. Tudo que ele ensinou a esse grupo, e nós sabemos que nós não vamos conseguir ter ele de volta. Nunca diga nunca, já dizia um amigo, mas até o atual momento já se passaram 9 anos. Muitas comunicações foram feitas, muitos pedidos de desculpa. Porque aqui o mundo é seu. Desculpas não por ter errado, mas de não ter enxergado que aquele garoto, ele precisava de um abraço. Ele precisava de amigos. E infelizmente, nem todos nós do grupo, na época, enxergamos isso. Hoje, a gente enxerga, mas talvez seja tarde demais. Cara, Erdner foi um jogador número 1. Obrigado a todos.